Essa é a sede da Polícia Federal em Brasília, pouco depois da chegada de Jair Bolsonaro. E, com todo respeito a todos que foram até lá para mostrar alegria ou tristeza pela prisão do ex-presidente, mas não tem muita coisa acontecendo ali. 27 anos! 27 anos! Na papuda! Na papuda! Estoura! Vai! Uhul! 27, 3 meses na papuda! Uhul! A parte boa é que pouca gente significa pouca confusão. Tão pouca confusão que dá pra ganhar só cantando, sem nem suar. Aí, ó, ela não quer dizer, mas o Lula foi preso por roubar, ladrão, bilhões devolvidos, contas. Ué, e o dinheiro entregue, hein? E o dinheiro entregue? Dinheiro em conta bancária, paraísos fiscais, sítio, pedalinho. E o pedalinho de quem era? Aí, ó. Agora o presidente Bolsonaro está preso aqui na Polícia Federal por não ter roubado, por não permitir que o sistema continuasse levando o dinheiro. O presidente Bolsonaro, fez as estatais darem lucro. Ninguém teve a vida interrompida pela prisão de Jair Bolsonaro, com exceção da equipe do Globo Rural, que viu uma reportagem sobre os arrotos dos bovinos ser interrompida pela musiquinha sinistra do Plantão da Globo. Nem mesmo os bolsonaristas, com cargo eletivo, se deram ao trabalho de ir até a sede da Polícia Federal para dar entrevista. Exceção para Bia Kicis, que até tentou, mas foi interrompida pelos fogos de artifício. Que eu não aceito essa injustiça, não só para com ele, como para os outros presos, General Heleno. Aí, né? Então, esse é o tipo da coisa assim, você vê pessoas ainda comemorando tanta injustiça, um processo que não teve prova nenhuma, o presidente Bolsonaro é inocente, um processo que esse sim é um verdadeiro golpe. É isso aí, tem gente para tudo mesmo, né? A prisão de Jair, que ocorreu de maneira estranhamente discreta, está cercada de coincidências esquisitas. Por exemplo, horas antes da tornozeleira eletrônica ser violada, sinalizando uma pretensão de fuga, Donald Trump foi até uma jornalista brasileira e prometeu grandes notícias no Brasil para sábado. Tudo isso foi muito rápido. Ele disse, the big one tomorrow, ou seja, a grande notícia amanhã. E claro que eu queria saber mais, então eu disse, Mr. President, que grande notícia, o que vai acontecer amanhã? Ele disse, eu tenho que ir, boa noite. Fechou a porta, se retirou, não respondeu a mais perguntas. Com isso, criou-se mais expectativa a respeito de novidades positivas a respeito das tarifas impostas ao Brasil. Mas não veio nada. Nada além da prisão de Jair Bolsonaro. Coisa que Trump considerou muito ruim. Eu sou Árvore. O Álvaro Borba. E esse é o meu resumo de como o mundo reagiu, ou não reagiu, à prisão de Jair Bolsonaro. Licença, posso falar com a senhora um minuto? A senhora veio, então, saber como que está a situação aqui da prisão? Eu não me contive de alegria na minha casa. Eu esperei por esse dia vários dias da minha vida. Eu sei que é preventiva, mas é a democracia, é a coragem. 12/8 ele tentou tirar a tornozeleira. Flávio Bolsonaro ia botar o pessoal todo lá, ele ia sair dissolvido no meio da multidão, a gente ia perder a coisa que a gente mais precisa, que é botar esse cara na cadeia. Então hoje é um dia histórico, de alegria, eu tô aqui para festejar. O nome da senhora? Ana Denise. Obrigado, dona Ana. Vou seguir andando aqui, pessoal, porque muitas pessoas estão aqui se manifestando. Eu ainda não encontrei um manifestante pró-Bolsonaro, por isso que eu não conversei com eles. Pró-Bolsonaro aqui. Posso falar com a senhora um minutinho? O que a senhora acha dessa prisão? Eu acho um absurdo tudo que está acontecendo nesse país. Muita gente, diz o repórter, antes de falar que estava tendo dificuldades para achar alguém se manifestando a favor de Bolsonaro. Mais um indício de que a comoção é menor do que se esperava. E por quê? Várias hipóteses se apresentam e às vezes até se somam. Talvez se o bolsonarismo não tivesse abandonado alguns dos seus pelo caminho,
os abandonados estivessem agora protestando e não por aí tirando um sarro. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E do outro lado, Bolsonaro pergunta: quem é? E a resposta é a Polícia Federal. As poucas manifestações públicas sobre a prisão do Jair foram comemorações. É o que deu para notar na sede da Polícia Federal e também na portaria do condomínio, em que Jair encarou a prisão domiciliar. Nas redes sociais é um pouco diferente, claro, mas não muito. Tá aí o Eduardo Bolsonaro. O nosso adversário quer que estejamos desesperados. Ele intencionalmente espera que a reação a isso tudo seja um desânimo e aquele sentimento de já acabou. Não acabou. Foi por conspirar contra a Suprema Corte junto com Eduardo que Jair foi parar na prisão domiciliar. Já o regime fechado foi cortesia de outro filho, o Flávio, que convocou uma vigília na frente do condomínio. Horas antes do evento, o Jair tinha violado a tornozeleira eletrônica, sinalizando que poderia usar a movimentação dos apoiadores para tentar fugir dali. Por essa decisão esdrúxula de Alexandre de Moraes de Lula, usando mais uma vez um filho para tentar culpar pela prisão do pai. É isso que ele fez. Nunca falei que sou candidato a presidente da República. Sempre falei que sou candidato à reeleição ao Senado no meu estado, se assim o partido decidir. Isso tudo aqui é medo? Querem enterrar todos os Bolsonaros vivos? Isso tudo é medo de quê? Quando Alexandre de Moraes toma uma decisão como essa, criminalizando uma vigília, um ato religioso ecumênico, mais uma. E tá aí o Flávio. Ele não foi até a sede da Polícia Federal, mas pelo menos gravou um vídeo. A esposa Michele não fez nem isso, preferiu se pronunciar por texto. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, publicou numa rede social um texto. Eu vou ler aqui para você, está aí também. Como está difícil de ler na tela, eu vou lendo aqui também para facilitar. Nós não vamos desistir da nossa nação. Confio na justiça de Deus. A justiça humana, como temos visto, já não se sustenta. Como se percebe, a prisão do Jair não tem sido o espetáculo que se aguardava. E parece que o governo prefere assim, hein? Lula, que está no encontro do G20, simplesmente não se manifestou a respeito, só divulgou a própria agenda. E os ministros teriam sido orientados a seguir o exemplo dele. Tem uma orientação no Planalto para que os ministros ali, os auxiliares, os principais auxiliares do presidente Lula, não comemorem, não coloquem nas redes sociais tanta ênfase, assim, não dê tanto foco a essa prisão de Jair Bolsonaro. Qual é a avaliação deles? Né? Por que eles querem dar pouco espaço para isso nas redes sociais? Pelo menos para quem é ali do governo. Primeiro, porque eles afirmam que prisão não é um assunto de governo, é um assunto de justiça, né? Então, que eles dizem ali, os ministros mais próximos do presidente Lula, que ficam ali no Palácio do Planalto, que aconselham muito o presidente, eles dizem isso, né? Que isso é um assunto de justiça, que não é um assunto de governo, e também porque daria mais ênfase ao ex-presidente Jair Bolsonaro, colocaria mais o foco nele. E por que tanta discrição? Difícil cravar, mas é um fato que o julgamento do Jair virou um problema enorme para a diplomacia brasileira, muito em função das tarifas dos Estados Unidos. Na sexta-feira, dia 20, o Donald Trump se dirigiu até uma jornalista brasileira, a Mariana Giangiacomo, e disse a ela que o Brasil receberia grandes notícias no dia seguinte, sábado. Aí, horas depois disso, foi detectada aquela violação na tornozeleira eletrônica do Bolsonaro. Ela estava na sala de imprensa e aí quem apareceu lá, Donald Trump, Mariana, queremos saber qual foi a conversa. Ou foi uma conversa entre vocês dois? Olha, Vac, foi um dos acontecimentos mais inusitados da minha carreira. Foi uma conversa de apenas 5 ou 10 segundos e Donald Trump disse que amanhã tem uma grande notícia. O que aconteceu? Eu estava aqui, só eu e mais um colega. A sala de imprensa, como vocês podem perceber, está vazia porque a maioria dos jornalistas já foi embora. Eu fiquei aqui, né? Estava aqui trabalhando na questão das tarifas, claro, um anúncio grande, né? Entendendo melhor tudo isso, preparando materiais e daí olhando
olhei para frente, ali, ó, naquela parte azul, não sei se vocês conseguem ver, é uma porta. É a porta que dá acesso aos escritórios dos assessores de imprensa. Do nada, estava aqui conversando com um colega, dando risada, né? A gente acaba a essa hora, né? Depois de tanto trabalhar, a gente estava ali conversando, estava meio trabalhando, meio conversando ali, dando risada. Abre a porta, aparece ninguém mais, ninguém menos do que o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A minha primeira reação, "Hi, Mr. President." Me levantei, fui em direção a ele, né, para cumprimentar. E ele disse, vocês estão cobrindo grandes histórias, né? Big stories hoje. Eu disse, sim, I'm Brazilian, né? Falei, sou brasileira, então sim, big news today. Big news today. E tudo isso foi muito rápido. Ele disse, the big one tomorrow, ou seja, a grande notícia amanhã. E claro que eu queria saber mais, então eu disse, Mr. President, que grande notícia, o que vai acontecer amanhã? Ele disse, eu tenho que ir, boa noite. Fechou a porta, se retirou, não respondeu a mais perguntas e eu fiquei aqui, né, tendo a certeza de que foi o acontecimento mais inusitado da minha carreira até agora e me perguntando qual é essa grande notícia de amanhã. Ficam dúvidas sobre o que Trump quis dizer nessa abordagem tão rara a uma jornalista brasileira fora de uma coletiva de imprensa. Horas depois disso, foi detectada a violação da tornozeleira eletrônica. E a Embaixada dos Estados Unidos, para onde Bolsonaro poderia fugir, fica a cerca de 15 minutos de onde o ex-presidente estava. Com essas informações, o que faltou em espetáculo no sábado deve ser compensado por especulações nos próximos anos. Ponto final em mais um textão e nas considerações finais eu gostaria de lembrar que a possibilidade de que os Estados Unidos oferecessem asilo a Jair Bolsonaro, ela já vinha sendo cogitada desde o início do tarifaço, coisa antiga, portanto. Conteúdos especulativos, como esse aqui, realmente não são os meus favoritos. Não gosto muito de fazer. Mas como eu não vi absolutamente ninguém ligar essa fala mais recente, misteriosa, esquisita do Donald Trump à prisão do Bolsonaro, à tentativa de fuga, eu meio que me senti obrigado. Dito isso, bora ouvir os apoiadores desse canal. Você pode colar com a gente. Tem um link fixado aí no topo da caixa de comentários que ensina direitinho como fazer. O pessoal tá lá no grupo, manda áudios e assim nasce o PS, também chamado de Finalzinho. Eu imaginei muita coisa, sabe, sobre Trump, né? Eu imagino hoje, né? Infelizmente ainda. Mas não que ele fosse meio assim, meio que vidente, né? Porque, putz, foi foi bem assertiva, né? A deixa que ele colocou ali para jornalista, né? No dia 9 de julho, o governo Trump divulga a carta, a nefasta carta, sobre o aumento de tarifas para o Brasil. E no dia seguinte, no dia 10, o UOL, Folha, CNN, disseram que, em matérias falando a respeito disso, disseram praticamente todos com a mesma manchete, que Trump estaria pavimentando o asilamento de Bolsonaro nos Estados Unidos. Entre o dia 10 de julho e hoje, ou melhor, essa madrugada, muita coisa aconteceu. Nossa, considerando todas as interferências que os Estados Unidos fazem no nosso país e considerando todo o interesse que os Estados Unidos têm nas nossas riquezas naturais, essa colocação do Trump para essa jornalista o torna suspeitíssimo, né? E com a articulação do Flávio e a quebra da tornozeleira, é aquela história, tem orelha de porco, focinho de porco, pé de porco, rabinho de porco,
tudo leva a entender que é um porco, né? Se bem que Bolsonaro tá parecendo mais como um camarão, né? Pelas condições de saúde dele atuais. Não é de hoje que os Estados Unidos interferem na política de outros países, principalmente na América Latina, né? E se o Bolsonaro conseguisse escapar para lá, eles provavelmente iam ficar tentando manter essa política paralela, né? Que foi criada com o antigo governo, que seria extremamente danoso, né? Ia continuar sendo danoso para a nossa democracia. Então, que bom que as pessoas agiram a tempo. Agora, se havia alguma coisa programada em nível internacional para a fuga do Bolsonaro do Brasil, aí a gente só vai saber depois de muitos anos. Depois do finalzinho, depois do finalzinho, aqueles últimos segundos que eu reservo para vender meu peixe. Eu não peço like no meio do vídeo, comentário, nem nada disso. Deixo pro final para não encher o saco de vocês. Dito isso, chegou o momento, né? Ao vender o meu peixe, eu digo, ele é limpinho, ele é fresquinho. Portanto, inscreva-se nesse canal. A gente está quase chegando naqueles 400 mil inscritos, a meta do ano. Eu ia ficar tão mais tranquilo assim que esse número fosse atingido. Temos uma missão no ano que vem. E a força para cumpri-la só pode vir de vocês. E, como sempre, muito obrigado por tudo, né? Eu peço, mas eu tenho muito a agradecer também. Então, obrigado. Valeu!